paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus, porque mais um dia o Senhor nos concedeu para louvarmos, adorarmos e bendizer o seu santo e maravilhoso nome. Amém? Glórias a Deus. Mais um dia, mais uma madrugada na presença do nosso Deus, que é digno de toda honra e de toda glória. Eu te peço, Pai amado, abra nossa mente, o nosso coração para ouvir a Tua palavra nesta madrugada. Fala aos nossos corações e faça a mudança necessária que é preciso fazer para que possamos viver o nosso dia de vitória hoje, para que possamos viver os Teus planos perfeitos para nós. Eu te peço, seja conosco nesse dia, nos conduzindo ao centro da Tua vontade, em nome de Jesus. Amém? E você que está chegando agora, chega declarando que você vai viver um dia de vitória, que você hoje vai ser mais que vencedor. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 9, versículo do 6 ao 8, diz assim: Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul a Davi, inclinou-se prostrando-se, com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: Eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: Não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, que no caso teu avô, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Amém? Olhando para você hoje, quem você diria que é? Porque quando Deus olha para nós, Ele vê algo bom que Ele criou. Gênesis diz que tudo que Deus criava, Ele admirava, olhava e dizia que era bom. O Salmo diz que nós somos a criação maravilhosa de Deus. Mas qual é a imagem que você tem de você mesmo? Sabia que muitas das vezes nós deixamos de viver a vontade de Deus porque não acreditamos que somos bons o suficiente. Não acreditamos que somos capacitados, escolhidos por Deus. Não acreditamos em nós como nós mesmos acreditamos. A imagem que Davi tinha de Mefibosete não era a mesma que Mefibosete tinha de si mesmo. Davi o chamava de herdeiro, filho de Jonatas, neto de Saul, herdeiro, e queria restituir tudo que Mefibosete perdeu. Mas Mefibosete olhava para si e via somente um cão morto, alguém que não merecia ser recompensado, alguém que não merecia ser restituído, alguém que não merecia ter de volta o que era por herança seu. Mefibosete, ele tinha uma alta imagem negativa de si mesmo. Ele se sentia como um cão morto. Ele não tinha uma opinião muito boa acerca de si mesmo. E você? Você tem uma opinião boa acerca de si mesmo? Se alguém hoje perguntar para você quem você é, o que você vai dizer? Você vai falar sobre o momento que você está passando ou você vai falar quem você é? Porque existe uma diferença. Às vezes nós estamos passando por dificuldades, nos sentindo fraco e nos autodenominamos fracassados. Mas na verdade não somos
Nós só estamos fragilizados pela situação que estamos enfrentando. Mas a imagem que Deus tem de nós nessas dificuldades não é a mesma que nós temos. Nós achamos que somos incapazes de vencer tal dificuldade. Mas a palavra de Deus diz que nenhuma dificuldade que venha sobre nós é maior do que podemos suportar. Então, mesmo essa dificuldade, você consegue suportar, ultrapassar e vencer. Mas você não consegue pensar assim. Porque você está pensando como Mefibosete pensou. Você está tendo a mesma imagem sobre si que Mefibosete tinha. Alguém desprezível, alguém fracassado, alguém rejeitado, alguém esquecido. Mas Deus não nos vê assim. Deus estava querendo restituir o que Mefibosete perdeu. Mas Mefibosete não estava sabendo aceitar a restituição de Deus. Por vezes Deus quer restituir coisas na nossa vida e nós não vivemos a restituição porque não sabemos receber. Não é preciso, não é necessário, não sou merecedor, não sou capacitado. Às vezes Deus quer abrir uma porta grande na nossa vida e por medo, por não saber quem somos em Deus, nós não aceitamos essa porta, nós não passamos por ela e perdemos oportunidades. Porque nunca nos vemos como Deus nos vê. Nós temos pena de nós mesmos. Nós nos autodenominamos fracassados e perdedores. Mas Deus, nesta madrugada, está dizendo para nós que nós precisamos olhar para nós da mesma maneira que Ele olha. Nós precisamos olhar para o que está dentro de nós e não para o que está à nossa volta, porque o que está à nossa volta não define quem nós somos em Deus. E a palavra de Deus diz que Mefibosete diz que ele era apenas um cão morto e que não merecia os cuidados. Ele, em vez de se ver como herdeiro sim, porque como herdeiro, eu digo por direitos, direito do legado de seu pai, de seu avô, porque o seu pai e seu avô construíram um legado. E ele era o único sobrevivente daquela família. Então ele era o herdeiro. Ele se via como alguém rejeitado. Se isso não fosse verdade, ele já teria ido ao palácio, sabe? Eu fico pensando, aí você diz, mas como é que você sabe que ele se via como rejeitado? Se ele se visse como um herdeiro, eu tenho certeza que ele já teria ido ao palácio. Porque existia uma aliança entre Jonatas e Davi, de que Davi cuidaria dos seus. E ele, como filho de Jonatas, sabendo dessa aliança e da importância que uma aliança tinha naquela época, com certeza ele já teria ido até o palácio e exigido os seus direitos como herdeiro. Mas como eu estava dizendo, às vezes, a frustração, o medo, a autopiedade nos impede de viver os nossos direitos como herdeira do Filho de Deus. Uma autoimagem negativa faz que venhamos agir com medo em vez de fé. Às vezes nós agimos por medo. Olhamos para o que está errado conosco em vez de olhar para o que está certo com Jesus. Sabe, Deus não errou. Deus não errou quando escolheu você, quando capacitou você. Deus não errou quando permitiu você passar pelo que você está passando. Ele sabe que você é forte o suficiente. Ele sabe que você consegue ultrapassar todas essas dificuldades que você está enfrentando. E você precisa ver como Deus vê. Deus olha para você e vê uma pessoa forte, corajosa. Vê uma pessoa capacitada. Deus, quando olhou para Josué, via alguém capacitado,
a fazer com que o povo entrasse em Canaã. Nós precisamos nos olhar. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós temos o Espírito de Deus, nós temos a coragem de Deus. E nós não podemos sofrer com medo. Nós não podemos deixar de exercer os nossos direitos como herdeiros de Deus. Quando eu vi essa passagem, eu percebi que muitas das vezes eu também me via como um cão morto. Eu também já passei por isso. Mas eu também aprendi que isso me impedia de ser tudo o que eu poderia ser e ter tudo o que eu poderia ter na vida. Então eu comecei a mudar de atitude em relação a mim mesma. Por muitas vezes, por medo da opinião dos outros, por medo do que os outros iam pensar, por aceitar as palavras que os outros diziam ao meu respeito, por muitas das vezes eu abri mão de coisas que eu não deveria ter aberto. Eu desisti de coisas que eu não deveria ter desistido. Não usei autoridade quando deveria usar. Por não acreditar em mim como Deus acreditou. E eu posso te dizer que isso levou tempo. E eu precisei muito da ajuda do Espírito Santo de Deus. Mas eu decidi que não viveria, sabe, aquém das bênçãos que Jesus tinha reservado para mim. Eu decidi não abrir mão da minha herança como filha de Deus e prosseguir, pedindo a ajuda do Espírito Santo para que Ele me convencesse de quem eu era, de quem eu sou em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que, por causa da sua aliança conosco, nós podemos ser cabeça. Deus te fez como cabeça e não cauda. E não está somente por cima. Nós precisamos aprender a estar por cima e não por baixo. Estou certa que quando nós aprendermos isso, quando nós aprendermos que nós não somos cauda, nós não aceitaremos qualquer coisa. Nós não aceitaremos ser esquecidas. Nós não aceitaremos ser rejeitadas. Nós não aceitaremos ser abandonadas. Nós não nos sentiremos assim. Nós começaremos a exercer os direitos. Davi abençoou Mefibosete. Ele deu servos e terras e supriu todas as necessidades. Essa história terminou com Mefibosete dizendo que Mefibosete então habitou em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei, embora fosse coxo dos pés. 2 Samuel 9, versículo 3. Sabe? Apesar da deficiência de Mefibosete, apesar das dificuldades de Mefibosete, apesar das frustrações, ele usufruiu das bênçãos de Deus. Deus quer abençoar você. E não há nada que te impeça de viver as bênçãos de Deus, a não ser que você não aceite isso. A não ser que você continue olhando para você como imerecedor. Deixa eu te falar uma coisa. Ninguém merece perdão. Ninguém. Ninguém merece ser perdoado. Nós não fazemos nada para merecermos ser perdoados. Mas Deus nos dá o perdão. E agora nós precisamos aceitar e desfrutar dele. Então não olhe para você e diga que você não merece. Mas olhe para o que Deus está te dando e diga: obrigada, Senhor. E eu vou viver maravilhosamente bem com o que o Senhor está me dando. Eu amo o final dessa história. Eu amo o final dessa história. Identifico a deficiência de Mefibosete nas nossas próprias fraquezas.
Também podemos ter comunhão e comer com o nosso Rei Jesus, assim como Mefibosete sentou na mesa do rei. Mesmo com as nossas fraquezas, nós também podemos sentar. Também podemos ter comunhão com o nosso Rei, embora tenhamos falhas e fraquezas. Ainda temos uma aliança com Deus, selada, retificada pelo sangue de Jesus Cristo. Nós temos uma aliança. A aliança do sangue era e ainda é um dos contratos de maior peso que podem ser feitos entre duas pessoas. Cristo fez uma aliança de sangue comigo e com você, e isso nos dá o direito de sentarmos na mesa do Rei e desfrutar das melhores bênçãos que o Senhor possa dar. Oferecemos a Deus o que temos e Ele nos dá o que Ele tem. Deus nos dá o seu melhor. Ele toma todos os nossos pecados, falhas, fraquezas e fracassos e nos dá a sua capacitação, justiça e força. Ele toma a nossa pobreza e nos dá, em troca, suas riquezas. Nós precisamos aceitar isso. Ele toma as nossas doenças e enfermidade e nos dá a sua cura e saúde. Ele toma o nosso passado caótico, cheios de fracassos, e em lugar disso nos dá a esperança de um futuro brilhante. Deus muda a nossa história, Deus muda o nosso cenário. Não porque merecemos, mas porque Ele nos prometeu, porque Ele é fiel e porque Ele nos ama e porque Ele cumpre a sua palavra. Assim como Davi estava cumprindo a sua palavra, mesmo sem olhar para as fraquezas de Mefibosete, para a sua deficiência, para a sua autoimagem baixa, Davi estava cumprindo a sua palavra. E Deus também cumprirá a sua palavra em nós, mesmo com todas as nossas fraquezas, erros e fracassos. Deus vai cumprir todas as promessas na sua vida. Então não adie mais essas promessas com esse sentimento de inferioridade, por achar que você não é merecedora, por achar que você não é merecedor. Apenas aceite o perdão, a graça e a misericórdia de Deus. Em nós mesmos não somos nada. O nosso senso de justiça é como trapo de imundície ou vestes contaminadas. Mas em Cristo temos um futuro digno de ser aguardado com expectativa. Sabe, a expressão em Cristo ela é resumida em poucas palavras. Significa que colocamos a nossa fé nele com relação a cada aspecto da nossa vida. Nós estamos em uma aliança com Deus Todo-Poderoso. E você precisa pensar assim. Que você hoje não possa se ver da mesma maneira que Mefibosete se viu, como um cão morto. Havia uma restituição a ser feita, mas a imagem que Mefibosete tinha de si mesmo era terrível. E eu sei que muitas pessoas têm essa mesma imagem. Muitas pessoas olham para si mesmo e se veem como um coitado, como alguém deprimido, como alguém merecedor, como alguém sofrido. Sabe, a autopiedade só faz de você um fracassado. Então mude essas palavras, mude esse olhar. Feche teus olhos, Pai. Que nessa madrugada o Senhor possa abrir os nossos olhos e que nós possamos nos ver como o Senhor nos vê. Que nós possamos olhar para nós e ver alguém merecedores do Teu amor, da Tua bondade, da Tua dignidade. Que nós possamos, Pai, olhar para Ti e não para os nossos defeitos, porque mesmo com os nossos defeitos, o Senhor
tem bênçãos para nos dar. Nos ensine, Senhor, a receber essas bênçãos e a desfrutar do Teu infinito amor. Nos ajude, Senhor, a exercer todos os nossos direitos como filho. Eu te peço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que Teu Espírito Santo ajude cada coração deprimido, ajude cada coração fracassado, ajude, Senhor, cada coração amedrontado, em nome de Jesus. Encha com Teu Espírito, que possamos ver, Senhor, a Tua aliança de pé, que possamos ver o Teu amor incondicional de pé. Nos ajude no dia de hoje, Senhor, a desfrutar dos direitos da herança que o Senhor nos deu, dos direitos de sermos filhos de Deus. Nós sabemos que mesmo com os nossos erros, nossas fraquezas, o Senhor nos quer sentado à mesa do Rei. E que nós possamos nos levantar dessa posição de humilhação, de frustração, dessa posição de autopiedade e nos assentarmos na Tua mesa e comermos do Teu banquete, do Teu melhor, como filhos herdeiros que somos. Nos ajude a aceitar o Teu abraço, como o filho pródigo aceitou o abraço do Pai. Nos ajude a participar da festa como o filho pródigo participou da festa. Porque mesmo com os erros que aquele filho cometeu, o Pai o recebeu com festa. Mesmo com todos os defeitos, mesmo com a deficiência, com a fraqueza, com o medo de Mefibosete, Davi o aceitou e preparou um banquete para ele. E nós sabemos que o Senhor nos aceita com todos os nossos erros e fraquezas. Então eu te peço, Espírito Santo de Deus, nos limpa nesta madrugada, troca as nossas vestes e nos faz sentar na mesa do Rei. Decando e andalas da shuri andalas. Tira, Senhor, tudo de nós, tudo que não é Teu, ó Pai, nos preencha com Teu amor, com a Tua confiança, com a Tua fé. Nos ensine a agir por fé e não por medo. Nos ensine a olhar para Ti e não olhar para nós. Nos ensine a nos ver como o Senhor nos vê, em nome de Jesus. Que nós possamos hoje viver tudo aquilo que o Senhor determinou para o dia de hoje como bênçãos para a nossa vida. Assim eu oro, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Nos preencha neste dia, nos preencha nesta madrugada e nos enche. Nos enche, Senhor, de fé, de coragem e de confiança. Que nós possamos nos ver como o Senhor nos vê. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém? Pare de ter pena de si mesmo. Pare de se ver como alguém inferior aos outros. E comece a se ver como filha do Rei, como herdeira, como alguém que fez uma aliança de sangue. E essa aliança está de pé. Mesmo com todos os defeitos, a aliança está de pé. E Deus vai cumprir as suas promessas. Amém? Eu espero você aqui amanhã, esta mesma hora, para orarmos a palavra de Deus. Para juntinhos pedirmos a Deus que nos ajude a ser quem Ele diz que nós somos. O dia que está começando a clarear. E eu já posso ver os cuidados, o amor e a bondade de Deus no dia de hoje. Não saia sem deixar o seu joinha, sem se inscrever e ser membro no nosso canal. Eu espero você aqui amanhã, para a glória de Deus.